A maioria das pessoas lê a Bíblia como se fosse apenas um livro de histórias, sem perceber que nela existe um segredo poderoso, capaz de transformar vidas, restaurar sonhos e abrir portas que ninguém pode fechar. Esse segredo não está escondido, ele sempre esteve diante de nós, mas poucos realmente compreendem seu verdadeiro impacto. O que a Bíblia revela não é apenas uma coleção de ensinamentos morais, mas um código divino que, quando ativado, pode trazer milagres, provisão e libertação. E o mais impressionante, esse segredo não está restrito a pastores, teólogos ou pessoas com anos de estudo. Ele está acessível a qualquer um que deseje descobri-lo. Há algo que separa aqueles que vivem uma vida cheia do poder de Deus e aqueles que permanecem estagnados. O que faz a diferença não é apenas acreditar, mas saber como aplicar essa verdade no dia a dia. Jesus nos deu a chave, mas poucos a utilizam. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas comuns que acessaram esse segredo e viram o impossível acontecer. Abraão, Moisés, Elias, Davi, todos eles experimentaram o sobrenatural porque entenderam esse princípio. E agora, a pergunta é: você está pronto para descobrir o que pode mudar sua vida para sempre? Porque este conhecimento não é apenas informativo, ele é transformador. E uma vez que você o compreende, nunca mais verá sua fé da mesma forma. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender não é algo que se ouve todo dia. Este é o tipo de ensinamento que pode redefinir sua caminhada espiritual, destravar bênçãos e mudar completamente sua perspectiva sobre o que é possível com Deus. Se você sempre sentiu que algo estava faltando na sua jornada de fé, essa pode ser a resposta que você buscava. Agora, vamos mergulhar fundo nesse segredo e revelar, passo a passo, como ele pode ser aplicado na sua vida. Mas antes de tudo, você precisa estar disposto a abrir sua mente e seu coração, porque depois de entender essa verdade, não há mais como voltar atrás. E se você está realmente disposto, escreva agora nos comentários: Senhor, eu abro minha mente e meu coração para estas verdades. No princípio, a terra era sem forma e vazia, mas Deus, com uma palavra, trouxe ordem ao caos. Isso não foi apenas um evento distante no tempo, é um reflexo do que ele faz até hoje. O impossível pode parecer intransponível, mas quando Deus age, ele transforma o deserto em jardim. Quantas vezes uma situação parecia sem saída e, de repente, algo inesperado aconteceu. O segredo está em entender que Deus continua criando, moldando e trazendo à existência aquilo que não vemos. A fé ativa esse processo. Assim como a luz rompeu as trevas no Gênesis, a presença de Deus ilumina os momentos mais difíceis. O problema nunca é o tamanho do desafio, mas sim onde colocamos nossa confiança. Se um artista pode transformar uma tela em branco em uma obra-prima, imagine o que Deus pode fazer com uma vida entregue a Ele. A questão não é se Ele pode, mas se estamos dispostos a permitir que Ele faça. Muitas pessoas passam anos tentando organizar o caos por conta própria, mas se esquecem que o Criador do Universo é especialista em transformar o impossível em milagre. Ele pega fragmentos de histórias quebradas e constrói algo totalmente novo. Você já percebeu que muitas vezes o que parecia uma grande perda foi na verdade uma bênção disfarçada? Pois é, Deus trabalha nos bastidores, mesmo quando não conseguimos enxergar. A grande questão é: será que estamos dispostos a confiar no processo? Um escultor vê a obra final antes mesmo de começar a esculpir. Da mesma forma, Deus já tem um plano perfeito, mesmo que no momento só consigamos enxergar os golpes do cinzel. A fé é a certeza de que, mesmo sem entender tudo agora, algo grandioso está sendo moldado.
Acredite, nenhuma dor, nenhum erro, nenhuma crise está fora do controle de Deus. E se a criação reflete o poder divino, o que dizer da fé que transforma realidades? Abraão, por exemplo, não viu a promessa se cumprir de imediato, mas soube que Deus estava no controle. E aqui entra um ponto crucial. Esperar não é perder tempo, é confiar no tempo certo de Deus. Afinal, se Ele pode criar o universo do nada, o que Ele não pode fazer em sua vida? Abraão recebeu uma promessa que desafiava toda a lógica humana. Ele seria pai de uma grande nação, mesmo já estando em idade avançada. Imagine a cena. Anos e anos se passaram e nada da promessa se cumprir. Quem não se sentiria tentado a duvidar? Mas aqui está o segredo. A fé de Abraão não estava baseada no que ele via, mas em quem Deus era. Quando tudo parecia impossível, ele continuou crendo. E é assim que a fé opera, não pelo que sentimos, mas pelo que sabemos sobre Deus. A grande questão é que a fé não é uma emoção passageira, mas uma decisão. Abraão teve que sair de sua terra, deixar o conhecido para trás e caminhar rumo ao invisível. Quantas vezes queremos ver primeiro para depois crer? Mas Deus nos ensina o contrário. Primeiro confiamos, depois vemos o milagre acontecer. A fé é a chave que abre portas trancadas, que traz à realidade aquilo que antes era apenas promessa. E não pense que foi um processo fácil para Abraão. Ele enfrentou dúvidas, tentou resolver as coisas do seu jeito e até cometeu erros no caminho. Mas a diferença está no fato de que ele nunca desistiu de Deus. Às vezes, achamos que por termos falhas, estamos fora do plano divino. Mas veja Abraão, mesmo com tropeços, Deus cumpriu a promessa. Porque o segredo não está na perfeição humana, mas na fidelidade divina. Se pararmos para refletir, a fé de Abraão não apenas mudou sua vida, mas impactou gerações. Isso significa que o que você crê hoje não afeta apenas o seu presente, mas o futuro de muitos. Sua fé pode abrir portas para bênçãos que nem imaginava. Já pensou nisso? O que você faz hoje, como você confia em Deus agora, pode definir o destino da sua família e das pessoas ao seu redor. Agora, se Abraão foi chamado a confiar sem ver, imagine Moisés, que teve que enfrentar o impossível de frente. A fé nos faz andar, mas o chamado divino nos faz enfrentar desafios gigantescos. E Moisés? Bem, ele foi um exemplo de que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Moisés não era o candidato ideal aos olhos humanos. Ele era um homem com um passado complicado, cheio de inseguranças e falhas. No entanto, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quando Moisés foi chamado para libertar os israelitas, sua primeira reação foi duvidar. Quem sou eu para isso? Ele perguntou. Mas o segredo estava justamente aí. Não se tratava do que Moisés podia fazer, mas do que Deus faria através dele. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios? Talvez Deus esteja chamando você para algo maior do que imagina, mas o medo do impossível bloqueia sua resposta. Moisés também teve medo. Ele hesitou, tentou se esquivar, apontou suas fraquezas. Mas Deus não aceita desculpas quando já decidiu liberar uma promessa. Se Ele disse que fará, então fará, independentemente da sua capacidade. A questão é, você está disposto a confiar? Moisés teve que enfrentar o faraó, as pragas e um mar intransponível. Cada obstáculo parecia ser o fim, mas na verdade era uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. O mesmo acontece em nossas vidas. Muitas vezes olhamos para os problemas como barreiras, quando na verdade são convites para um milagre. Já pensou que aquele grande desafio pode ser o cenário perfeito para Deus agir?
E o que dizer do Mar Vermelho? O povo estava encurralado, sem saída, mas Deus abriu um caminho onde não existia. Isso nos ensina que quando confiamos nele, portas se abrem, caminhos surgem e o impossível se torna realidade. O medo nos faz recuar, mas a fé nos faz avançar. E mais, a obediência a Deus sempre vem acompanhada de provisão. Quando Ele chama, Ele sustenta. Se Moisés teve que encarar desafios gigantes, Davi enfrentou algo que à primeira vista parecia ainda mais impossível: um gigante real. E para derrotá-lo, ele não precisou de força humana, mas de algo muito maior. Escreva abaixo nos comentários: eu aceito esta força extraordinária de Jesus em minha vida. Davi era apenas um jovem pastor quando se deparou com o gigante, Golias. Enquanto todos os soldados israelitas tremiam de medo, ele enxergou a situação de uma forma diferente. Para Davi, aquele desafio não era um problema, mas uma oportunidade de Deus demonstrar seu poder. Aqui está um grande segredo. A fé muda a forma como vemos as batalhas da vida. O que para muitos parecia impossível, para Davi, era apenas mais uma chance de viver um milagre. E sabe o que é curioso? Davi não usou uma armadura pesada, não empunhou uma espada grandiosa. Ele venceu com aquilo que já sabia usar, uma funda e 5 pedras. Às vezes, achamos que precisamos de algo a mais para superar nossos desafios, mas Deus usa exatamente o que já temos em nossas mãos. Seu talento, sua fé, sua história, tudo pode ser um instrumento para a vitória. Você já parou para pensar no que Deus pode fazer com o que você tem hoje? Golias zombou de Davi, menosprezou sua juventude e tentou intimidá-lo. Mas Davi não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do seu Deus. Esse é o segredo para vencer qualquer obstáculo. Não se deixe intimidar pelo que parece impossível. O problema pode ser grande, mas Deus é maior. E quando confiamos nele, não precisamos fugir do desafio. Podemos avançar com coragem, porque sabemos que a vitória já foi decretada. Davi lançou a pedra com precisão e derrubou o gigante. Mas perceba que o verdadeiro impacto dessa história não foi apenas a vitória sobre Golias, foi a transformação que aconteceu depois. Sua coragem inspirou uma nação inteira. Isso nos ensina que, quando enfrentamos nossos desafios com fé, não somos os únicos beneficiados. Nossa vitória pode encorajar outras pessoas a confiarem em Deus e a tomarem atitudes ousadas. Se Davi nos mostra que a fé vence gigantes, Elias nos ensina que a oração fervorosa pode trazer o fogo do céu. E quando o fogo de Deus desce, tudo muda. Elias era um profeta destemido em tempos de crise espiritual. O povo havia se afastado de Deus, seguindo falsos deuses, e Elias se viu diante de um grande desafio: provar que o Deus de Israel era o único verdadeiro. Ele convocou os profetas de Baal para um duelo no Monte Carmelo. O teste era claro: aquele que fizesse descer fogo do céu seria o verdadeiro Deus. Aqui vemos um princípio poderoso. Quando a fé é colocada à prova, Deus responde de forma sobrenatural. Os profetas de Baal passaram o dia inteiro clamando, gritando, cortando-se, mas nada aconteceu. E Elias, com tranquilidade, zombou deles. Por que tanto esforço sem resultado? Porque clamar para o que não tem poder é desperdício de tempo. Isso nos ensina uma lição prática. Onde estamos depositando nossa fé? Se estivermos confiando em soluções humanas, cedo ou tarde veremos que são limitadas. Mas quando confiamos em Deus, o impossível se torna realidade. Chegou a vez de Elias. Ele não gritou, não entrou em desespero. Apenas fez uma oração simples, mas cheia de fé. E Deus respondeu com fogo, consumindo completamente o altar. Aqui está o segredo: o fogo de Deus desce sobre aquilo que é entregue a Ele. Você quer ver o impossível acontecer? Coloque sua vida, seus sonhos e suas batalhas no altar.
Deus não ignora um coração que se rende completamente. O impacto desse evento foi transformador. O povo que antes duvidava caiu de joelhos e reconheceu que o Senhor era o único Deus. Isso nos ensina que quando Deus age, não há espaço para dúvidas. O problema é que muitas vezes queremos ver o fogo sem antes preparar o altar. Queremos milagres sem nos posicionarmos em obediência. Mas a verdade é que a entrega vem antes da manifestação do poder. Se Elias nos ensina sobre o fogo da oração, Ester nos mostra como Deus coloca pessoas estratégicas no lugar certo, na hora certa, para cumprir um propósito maior. Ester não era apenas uma rainha. Ela era uma peça-chave no plano de Deus. Uma jovem judia, escolhida para ser esposa do rei da Pérsia, sem que ninguém soubesse sua verdadeira identidade. Tudo parecia um acaso, mas não era. O segredo estava na providência divina. Deus a posicionou estrategicamente para salvar seu povo de um decreto de extermínio. Isso nos ensina algo poderoso. Às vezes, Deus nos coloca em lugares que não entendemos no momento, mas que fazem parte de um plano maior. Quando o decreto de morte contra os judeus foi assinado, Mordecai, seu tio, fez um apelo forte. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester 4:14. E essa é a grande questão. Quantas vezes nos encontramos em situações que parecem confusas, sem perceber que Deus nos colocou ali para um propósito específico? O que parece uma posição comum pode ser, na verdade, uma oportunidade para um milagre acontecer. Mas Ester tinha medo. E quem não teria? O rei não permitia que ninguém entrasse em sua presença sem ser chamado, e ela arriscava sua vida ao interceder pelo povo. Mas aqui está o ponto. Propósito exige coragem. Deus nos chama para grandes coisas, mas isso sempre envolve fé e risco. Se queremos viver as bênçãos, precisamos estar dispostos a agir, mesmo quando o medo tenta nos parar. Ester tomou a decisão certa. Antes de agir, jejuou e pediu que todo o povo fizesse o mesmo. Isso nos ensina que grandes batalhas espirituais exigem preparação espiritual. E quando chegou o momento, ela não apenas entrou na presença do rei, mas encontrou favor. O decreto foi revertido e seu povo foi salvo. O segredo? Ester entendeu que não estava ali por acaso. Você já parou para pensar que sua posição hoje pode ser a chave para algo muito maior do que imagina? E se Deus pode usar uma jovem órfã para salvar uma nação, imagine o que Ele pode fazer para abrir caminhos onde não existem. O Êxodo nos mostra exatamente isso. Quando tudo parecia perdido, Deus mostrou que Ele é especialista em libertação. O povo de Israel estava escravizado no Egito há séculos. Para eles, a promessa de liberdade parecia impossível. Mas Deus nunca esquece suas promessas. Ele levantou Moisés para liderar a saída do povo, provando que quando Deus decreta libertação, nada pode impedir. Aqui está o segredo. Não importa o tempo que uma situação dura. Se Deus declarou mudança, o impossível se torna realidade. O que parecia um ciclo interminável de sofrimento era, na verdade, um cenário pronto para um milagre. Faraó resistiu. Tentou segurar o povo, impôs ainda mais opressão, mas Deus mostrou quem estava no controle. 10 pragas caíram sobre o Egito, e cada uma foi um lembrete de que Deus governa sobre tudo. Isso nos ensina que, muitas vezes, a resistência que enfrentamos antes da bênção é apenas a confirmação de que algo grandioso está por vir. O inimigo sempre tenta impedir, mas a promessa de Deus é maior. Você já percebeu como as dificuldades aumentam quando estamos prestes a viver algo incrível? Então, veio o momento da saída, mas logo à frente, um obstáculo gigantesco: o Mar Vermelho. O povo se desesperou, achando que a promessa havia acabado ali. Mas Moisés ouviu de Deus.
Diga ao povo que marche. Êxodo 14:15. Esse é o segredo da fé, marchar mesmo quando não há caminho visível. E no momento certo, Deus abriu o mar, provando que Ele faz caminhos onde não existem. Às vezes, o impossível só se abre quando decidimos avançar, ao invés de recuar. Eles atravessaram em terra seca e quando os egípcios tentaram segui-los, as águas se fecharam. Isso nos ensina que a libertação que Deus dá é definitiva. Ele não apenas nos tira do cativeiro, mas destrói o que tentava nos prender. Não há cadeias que resistam ao poder divino. A questão é, estamos dispostos a confiar e seguir em frente, mesmo sem enxergar todas as respostas? E se Deus tem poder sobre o mar, Ele também tem poder sobre a própria morte. A história de Lázaro nos mostra que quando tudo parece acabado, Deus ainda tem a última palavra. Lázaro estava morto há 4 dias quando Jesus chegou. Para todos já era tarde demais, mas aqui está o segredo. Para Deus nunca há um tarde demais. Quando Jesus viu a dor de Marta e Maria, Ele não apenas se comoveu, Ele mostrou que a fé pode transformar qualquer impossibilidade. Isso nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda pode trazer vida onde só há desespero. O impossível não limita o poder de Deus. Marta, porém, questionou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Quantas vezes fazemos o mesmo? Achamos que Deus atrasou, que o milagre não veio no tempo certo, mas Jesus respondeu algo poderoso: Eu sou a ressurreição e a vida. Isso significa que Ele não precisa de circunstâncias perfeitas para agir. Ele é o próprio poder que transforma qualquer situação. O que parecia um fim definitivo era, na verdade, uma oportunidade para um testemunho ainda maior. Então veio a ordem: tirem a pedra. Jesus poderia tê-la removido com uma palavra, mas mandou que as pessoas fizessem isso. Aqui está uma chave espiritual. Deus faz o impossível, mas espera que façamos nossa parte. Há pedras em nossas vidas que precisam ser removidas: dúvidas, medo, incredulidade. Se queremos ver milagres, precisamos estar dispostos a agir em fé. Qual é a pedra que você precisa remover hoje para permitir que Deus opere? Quando Jesus chamou Lázaro para fora, o impossível se tornou realidade diante de todos. Mas reparem em um detalhe: ele saiu ainda envolto em faixas, e Jesus disse para que o desamarrassem. Isso nos ensina que muitas vezes, mesmo depois do milagre, ainda precisamos de libertação total. Deus pode trazer uma resposta, mas precisamos caminhar para viver plenamente aquilo que Ele restaurou. Um milagre pode ser instantâneo, mas o processo de transformação continua. E se Jesus tem poder sobre a morte, imagine o que o Espírito Santo pode fazer quando se manifesta entre os crentes. Pentecostes nos mostra que a presença de Deus não é algo do passado. Ela ainda está viva e ativa hoje. Se você acredita nesta verdade, escreva nos comentários: eu creio. O dia de Pentecostes foi um divisor de águas na história da fé. Os discípulos estavam reunidos quando, de repente, um som como de um vento impetuoso encheu o lugar. Línguas de fogo pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui está o segredo: a presença de Deus não é um conceito distante, é uma realidade viva e poderosa. Quando o Espírito Santo se manifesta, nada permanece. Do mesmo jeito, antes desse momento, os discípulos estavam com medo, inseguros, sem saber o que fazer. Mas quando foram cheios do Espírito, tudo mudou. Aquele grupo de homens comuns passou a pregar com ousadia, realizar milagres e transformar o mundo ao seu redor. Isso nos ensina que não é sobre nossa força, mas sobre o poder que habita em nós. Deus nunca chamou ninguém para viver pela própria capacidade, mas para ser capacitado por Ele. Pedro, que antes havia negado Jesus por medo,
Agora se levantava diante da multidão e pregava com autoridade. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O que isso nos mostra? Que quando o Espírito Santo age, o que parecia impossível se torna real. Se você já se sentiu incapaz ou insuficiente, lembre-se, Deus usa aqueles que se dispõem. A força não vem de nós, mas da presença dele em nós. E a grande notícia é que o Espírito Santo não foi derramado apenas para aquele tempo. Ele continua ativo hoje. Ele guia, fortalece, ensina e capacita cada pessoa que o busca. Muitas vezes buscamos respostas em todos os lugares, mas esquecemos que Deus já nos deu o maior presente, sua presença habitando dentro de nós. A questão é, estamos permitindo que Ele nos transforme? Se Pentecostes nos mostra o poder de Deus agindo na terra, a cruz nos lembra do maior ato de amor e redenção já visto. O sacrifício de Jesus mudou tudo. E entender isso pode transformar completamente nossa caminhada. A cruz foi o ponto central da história da humanidade. O Filho de Deus, sem pecado, tomou sobre si todas as nossas falhas, dores e condenação. Muitos esperavam um Messias guerreiro que venceria pela força. Mas Jesus escolheu o caminho do sacrifício, provando que o verdadeiro poder está na entrega. Aqui está o segredo. A maior vitória já conquistada veio através de um ato que parecia derrota. O impossível aconteceu. A morte perdeu seu poder. No momento em que Jesus disse, está consumado, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que não há mais barreira entre Deus e o homem. Isso significa que não precisamos mais de intermediários, rituais ou sacrifícios. Temos acesso direto ao Pai. Muitas vezes carregamos culpa e medo, como se Deus estivesse distante, mas a cruz nos garante algo. Ele já nos aceitou, já nos perdoou. Só precisamos crer e nos aproximar. O sangue de Jesus tem poder para transformar qualquer história. A redenção não é apenas um conceito, é um milagre real. Pessoas que viviam em trevas encontram luz. Aqueles que estavam presos em vícios são libertos e corações quebrados são restaurados. Não há pecado que o sacrifício de Cristo não possa perdoar. Não há dor que Ele não possa curar. Mas o que fazemos com essa verdade? Estamos vivendo como pessoas redimidas ou ainda presos às correntes do passado? A cruz não foi o fim, foi o começo. 3 dias depois, a pedra foi removida e Jesus ressuscitou, provando que nem a morte pode deter o plano de Deus. Isso nos ensina que o propósito dele sempre se cumpre, independentemente das circunstâncias. Se hoje você se sente sem saída, lembre-se, o mesmo Deus que venceu a morte pode reverter qualquer situação. O impossível não é um obstáculo para ele, é apenas o cenário perfeito para um milagre. E se a cruz foi o ponto de redenção, a palavra de Deus nos ensina que a forma como recebemos essa verdade determina nosso crescimento espiritual. A parábola do semeador nos mostra que a condição do coração define o destino da semente. Jesus contou uma história simples, mas cheia de significado. Um semeador saiu a semear e as sementes caíram em diferentes tipos de solo. Algumas foram pisoteadas, outras sufocadas, outras cresceram e deram fruto. Aqui está o segredo. A palavra de Deus é a semente, mas o que realmente importa é a condição do solo, ou seja, do nosso coração. A questão não é se Deus fala, mas se estamos preparados para ouvir e frutificar. Algumas sementes caíram à beira do caminho e foram comidas pelos pássaros. Isso representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a absorvem. Quantas vezes recebemos uma mensagem poderosa, mas logo a esquecemos? A distração é uma das maiores armas contra o crescimento espiritual. O que fazemos com o que ouvimos determina se veremos frutos ou não.
Será que temos dado atenção à voz de Deus ou deixado que as preocupações do dia a dia levem tudo embora? Outras sementes caíram em solo rochoso. Elas brotaram rapidamente, mas sem raízes profundas. Logo secaram. Isso nos ensina que a empolgação inicial não basta. É preciso profundidade. Muitos começam a jornada da fé animados, mas diante das dificuldades desistem. A promessa continua válida, mas sem raízes. A fé não sustenta o crescimento. Quer frutificar? Fortaleça suas raízes. Leia a palavra. Ore. Busque entender os princípios de Deus de maneira profunda. Houve ainda as sementes que caíram entre os espinhos. Elas cresceram, mas foram sufocadas pelas preocupações da vida e pela ilusão das riquezas. Isso nos mostra que nem sempre o problema é a falta de crescimento, mas o que permitimos crescer junto. Se deixamos que o medo, a ansiedade e o apego ao material dominem, a fé fica sufocada. O segredo está em cultivar um coração livre dessas distrações, focado no que realmente importa, mas há também o solo fértil. Quando a semente encontra um coração preparado, ela cresce e dá frutos abundantes. Isso nos ensina que a colheita não depende apenas da semente, mas do cuidado com o solo. E aqui surge uma grande questão: o que temos feito com os talentos que Deus nos confiou? A parábola dos talentos nos mostra que Deus espera mais do que apenas ouvir. Ele quer que multipliquemos aquilo que recebemos. Jesus contou sobre um senhor que, antes de viajar, entregou talentos a 3 servos. A um deu 5, a outro 2 e ao último apenas 1. Quando voltou, quis saber o que fizeram com o que receberam. Os 2 primeiros multiplicaram seus talentos e foram recompensados. O último, porém, escondeu o talento e nada produziu. Aqui está o segredo. Deus nos confia dons e oportunidades, mas Ele espera que façamos algo com eles. Não basta apenas receber, é preciso agir. Muitos acreditam que não têm talento suficiente, que não são capazes ou que precisam de mais recursos antes de começar. Mas repare, Deus não cobra a mesma quantidade de cada um, mas espera que façamos o melhor com o que temos. O servo que recebeu 2 talentos não foi comparado ao que recebeu 5. Apenas foi fiel ao que tinha. Isso nos ensina que não importa o tamanho da oportunidade, mas sim a disposição de aproveitá-la. O problema do terceiro servo não foi a falta de talento, mas o medo. Ele escondeu aquilo que recebeu por insegurança e, no fim, perdeu até o pouco que tinha. Isso acontece quando deixamos que a dúvida nos paralise. Quantas vezes Deus coloca algo em nossas mãos, mas hesitamos por medo de falhar? O segredo do crescimento está na ação. O que Deus lhe deu hoje, que você pode começar a multiplicar. Essa parábola também nos ensina que ser frutífero não é uma opção, é uma responsabilidade. Deus nos dá oportunidades, dons, tempo, recursos e espera que sejamos bons administradores. Não se trata de sucesso financeiro apenas, mas de impacto. Como temos usado nossas habilidades para abençoar os outros? Estamos produzindo frutos ou apenas guardando o que temos por medo de arriscar? Se os talentos representam aquilo que recebemos, o jovem rico nos ensina que o apego ao que temos pode nos impedir de viver algo muito maior. Ele teve a chance de seguir Jesus, mas escolheu as riquezas. E isso nos leva a uma grande reflexão. O jovem rico tinha tudo o que muitos desejam: status, bens, uma vida confortável. Mas ele sentia que faltava algo e foi até Jesus perguntar o que deveria fazer para herdar a vida eterna. A resposta de Jesus foi direta: vá, venda tudo o que tem e dê aos pobres. Depois, venha e me siga. Aqui está o segredo. O problema não era a riqueza, mas o coração dele.
Ele queria seguir Jesus, mas não estava disposto a abrir mão do que tinha. Muitas vezes queremos mais de Deus, mas sem deixar nada para trás. Queremos as bênçãos, mas sem o compromisso. O jovem rico queria segurança tanto no céu quanto na terra, mas Jesus o desafiou a escolher. E a grande questão é: o que nos prende? Pode ser o dinheiro, o medo, uma ambição desenfreada ou até algo bom, mas que ocupa o lugar errado em nossa vida. Se Deus pedisse para abrir mão disso hoje, você estaria disposto? A tristeza do jovem revela a realidade de muitos. Ele valorizava mais suas posses do que a promessa. Queria um milagre, mas sem pagar o preço da entrega. Essa história nos ensina que aquilo a que nos apegamos pode ser exatamente o que nos impede de viver algo maior. O segredo está na confiança. Quando colocamos Deus acima de tudo, Ele nos dá muito mais do que poderíamos conquistar sozinhos. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não porque ser rico é errado, mas porque o apego às riquezas pode nos afastar do verdadeiro propósito. Quando nos tornamos escravos do que temos, perdemos a liberdade de confiar plenamente em Deus. A pergunta que fica é: onde está o nosso coração? Se nossas posses desaparecessem hoje, nossa fé permaneceria firme. Se o jovem rico perdeu a oportunidade de seguir Jesus por causa do apego, no Getsemane vemos um exemplo contrário. Alguém que escolheu se entregar completamente, mesmo diante da dor. E essa decisão mudou tudo. No Getsemane, Jesus enfrentou o momento mais angustiante de sua jornada na terra. Ele sabia o que estava por vir: traição, dor, humilhação e morte. E ainda assim, em meio ao sofrimento, orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui está o segredo. A verdadeira fé não está apenas em pedir milagres, mas em confiar no propósito de Deus, mesmo quando Ele nos conduz por caminhos difíceis. Jesus não negou sua dor. Ele suou gotas de sangue, sentiu tristeza e angústia, e profundas. Isso nos ensina que fé não é fingir que está tudo bem, mas confiar mesmo quando não está. Quantas vezes queremos que Deus resolva tudo do nosso jeito, na nossa hora, mas Getsemane nos mostra que a maior prova de fé é render nossa vontade a Ele. E a verdade é que se soubéssemos o que Deus sabe, escolheríamos exatamente o que Ele escolheu para nós. O sono dos discípulos naquela noite revela outra grande lição. É fácil querer estar com Jesus nos milagres, mas e na renúncia? Enquanto ele travava a batalha mais intensa, os que estavam com ele dormiam. Isso nos faz refletir. Estamos despertos para o que Deus está fazendo ou distraídos com nossas próprias preocupações? Grandes mudanças exigem vigilância espiritual. Se queremos viver o impossível, precisamos estar alertas para discernir os tempos e responder ao chamado. Getsemane foi o lugar da entrega. Jesus não estava preso pelas mãos dos soldados, mas por sua decisão de amar. Ele escolheu passar pela cruz porque sabia o que vinha depois. Muitas vezes queremos ressurreição sem crucificação, vitória sem entrega. Mas o caminho para as maiores bênçãos passa pelo altar da renúncia. Quando confiamos que Deus está no controle, entregamos tudo, porque sabemos que Ele nunca falha. E se Getsemane nos ensina sobre submissão, o fogo do Espírito Santo nos lembra que essa entrega não é em vão. Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos enche com seu poder e nos transforma completamente. Quando Deus derrama seu Espírito, tudo muda. O fogo de Deus não é simbólico. É um poder real que transforma, capacita e renova. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos quando um vento impetuoso encheu a casa e línguas de fogo pousaram sobre eles.
Aquele momento marcou o início de uma nova era. Aqui está o segredo. O Espírito Santo não veio apenas para aqueles discípulos. Ele continua agindo hoje, pronto para incendiar a vida daqueles que o buscam. O fogo representa purificação e capacitação. Quando Deus nos enche com seu Espírito, Ele queima tudo o que não provém dele, medos, dúvidas, fraquezas, e nos dá força para cumprir o propósito. Os discípulos que antes estavam inseguros, escondidos, passaram a pregar com ousadia e operar milagres. Isso nos ensina que quando o Espírito Santo age, não há mais espaço para limitações humanas. O impossível se torna acessível. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, foi o mesmo que, cheio do Espírito, se levantou e pregou para milhares, levando 3.000 pessoas a se converterem em um único dia. O que aconteceu? Ele foi tomado pelo fogo divino. Isso nos mostra que o Espírito Santo não é apenas um consolo, mas um capacitador. Se você já se sentiu fraco, sem direção, saiba que Deus deseja enchê-lo com um poder que vai além das suas próprias forças, mas o fogo precisa ser alimentado. Assim como uma chama pode se apagar sem combustível, a presença do Espírito precisa ser buscada continuamente. Isso acontece por meio da oração, da leitura da palavra e de uma vida rendida a Deus. Muitos querem ver milagres, mas não querem investir tempo com Deus. O fogo de Deus está disponível, mas é preciso desejar, buscar e se abrir para Ele. Quanto mais nos aproximamos, mais somos transformados. E se o Espírito Santo nos enche de poder, a maior pergunta é: o que faremos com isso? A história mostra que aqueles que foram tomados pelo fogo divino revolucionaram o mundo. E agora, o que você fará com essa verdade? Porque o segredo mais poderoso da Bíblia não está escondido. Ele sempre esteve diante de nós, esperando para ser descoberto. Agora que você conhece esse segredo poderoso da Bíblia, a grande pergunta é: o que você vai fazer com isso? Saber que Deus transforma, restaura e age no impossível não é o suficiente. É preciso aplicar essa verdade no dia a dia. O que impede você de viver plenamente essa realidade? Será a dúvida, o medo, o apego ao que é passageiro? Por quê? O segredo não está apenas em conhecer, mas em agir sobre o que foi revelado. Quantas oportunidades já foram perdidas por hesitação? Quantos milagres deixaram de acontecer porque faltou um passo de fé? Deus já liberou promessas, já mostrou o caminho, mas Ele não pode tomar decisões por você. O que você pode fazer hoje para ativar essa transformação na sua vida? Talvez seja entregar algo que tem segurado, perdoar, confiar mais, orar com mais ousadia. Uma coisa é certa: quando você se move em fé, Deus responde. O tempo de apenas observar acabou. A Bíblia está repleta de pessoas que viveram o sobrenatural porque decidiram não ficar paradas. Agora é a sua vez. Você está pronto para viver algo novo, para confiar além do que seus olhos veem, para experimentar uma fé que não se baseia apenas em palavras, mas em experiências reais com Deus? A decisão está diante de você e a escolha sempre foi sua. Então me diga, você está disposto a dar o próximo passo? A viver uma fé que transforma? A experimentar o fogo de Deus em sua vida? Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E para continuar aprendendo mais sobre essas verdades transformadoras, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha descobrir mais sobre como a palavra de Deus pode revolucionar sua vida, porque isso é só o começo.